Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer uma abordagem um pouco diferente, não vamos falar diretamente de um livro, né, como de costume no nosso canal. Vamos falar hoje, iniciando sobre um filme chamado Dyers, Um Grito de Justiça. Ele pega o conceito da Revolução Industrial. Revolução esta que pega o período em que os homens estão em guerra, e alguns homens que já voltaram também de guerras, e estão mutilados e não podem exercer algumas funções. Para que nós possamos entender, o processo de desenvolvimento antes da industrialização era manufaturados, ou seja, a pessoa faz um produto, né, um determinado produto, vamos pensar talvez uma tecelagem, a pessoa faz camisas, calças e em pequenas escalas, leva um determinado tempo fazendo esse processo de fazer uma roupa, vamos supor que uma roupa levasse uma semana para ser feita, e com a industrialização isso é feito em massa, em grandes produções, em grandes escalas. E nessa grande escala desenvolve-se o capitalismo, né? Isso na Revolução Francesa. Com o acontecimento dessa industrialização, as pessoas saem do campo da produção, muitas vezes também não só do manufaturado, mas também das condições agrícolas, e vêm para os grandes centros, onde se reúnem as pessoas, as grandes cidades. Desenvolvem-se ali uma nova economia, e desenvolve-se também a necessidade do trabalho. Então se começa a se empregar mulheres e crianças muito pequenas. Este filme que eu citei no início, né, Dyers, Um Grito de Justiça, ele mostra bem isso, crianças morrendo sem segurança nenhuma, embaixo das grandes massas, grandes máquinas de tecelagem, crianças morrem, as pessoas trabalham em horários extensos para ganhar o mínimo, para subsistir, nem poder ter uma qualidade de vida, nem poder existir como uma pessoa, poder ter qualidade de vida, de forma alguma. Pessoas que trabalhando em horários de escravidão, digamos assim. Esse é um dos processos que você vai observar neste filme. Um filme muito interessante, recomendo, você vai encontrar na internet com muita facilidade para assistir. E por que eu estou falando desse filme em específico? Por conta da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, ela vem sempre como... Quando nós pensamos em reforma, e os últimos governos que nós temos tido no Brasil, ele fala muito em reformas, né? Só que essas reformas não são positivas. Lamentavelmente não são. Agora você pode se desligar da empresa, né? Uma pessoa que pede demissão vai receber um percentual do valor do fundo de garantia. E também estão querendo mexer na questão do seguro-desemprego, que eu acho até interessante em determinados pontos, né? Mas como que se no Brasil fosse fácil conseguir um emprego, não é tão fácil uma recolocação profissional no nosso país, né? Se você tiver um currículo muito bom, e espero que tenha, uma faculdade, uma pós-graduação, é realmente difícil, você tem que se desqualificar no seu currículo para que você consiga um trabalho, porque muitas das empresas ou lojas vão pegar o seu currículo e analisar e falar, nossa, mas você tem um currículo muito extenso para essa vaga. E no Brasil a gente constantemente vê muito isso acontecer, lamentavelmente. Tenho casos de amigos que passaram por isso. A questão do banco de horas, né? Banco de horas até é interessante porque um amigo numa rede social, o Danilo, né, que trabalhou comigo, ele me chamou a atenção para isso. Márcio, faça um vídeo, poxa, vamos falar um pouco dessa reforma trabalhista, né? E a questão do banco de horas. Banco de horas nada mais é de uma forma de escravizar as pessoas. Por quê? O banco, vamos pensar numa mais-valia, agora entrando um pouco na sociologia, né? Mais-valia, o conceito mais-valia. O que é mais-valia? Vamos supor que você trabalhe 44 horas semanais, 44 horas semanais, e que nessas 44 horas semanais, você, na verdade, pagou o seu salário, suas despesas e deu lucro para a empresa em 10 horas. Ou seja, das 44 horas semanais, restam ainda 34 horas que você está trabalhando de graça para o seu empregador. Por quê? Como eu disse no início, depois que acabou a manufatura, montou-se as indústrias, né? Essas indústrias, elas detêm o equipamento, ela detém basicamente tudo que você precisa, matéria-prima, para se fazer o bem, para se fazer o objeto ou o bem de consumo. E na verdade, ela só precisa da mão de obra. E a mão de obra, ela literalmente compra a preço de banana, entre aspas, né? Compra a preço de banana. Por quê? A pessoa é condicionada e obrigada a trabalhar com aquilo. Ela acaba se vendo prisioneira do sistema, tendo que desenvolver isso. Hoje, passamos pelo mesmo processo. Essa reforma, ela não é benéfica, pelo contrário,
ela veio para criar um novo sentido. Vamos pensar no nosso atual governo. No nosso atual governo fizeram um impeachment da presidente em exercício, né, eleita democraticamente, entre aspas, claro, também questionavelmente, mas ela foi eleita por votos. Fizeram o impeachment dela, afastaram, continuamos nós, contribuintes, pagando a presidente. Pagamos segurança, pagamos a estadia dela, pagamos tudo para a presidente ainda, estamos pagando ela. E pouco se fala hoje da senhora presidenta. Outra questão, entrou o presidente atual em exercício. Esse presidente, ele veio com várias propostas, né? Algumas até de dar dinheiro para as pessoas, né? Interessante, liberou o fundo de garantia. Por que ele liberou o fundo de garantia? Ele liberou o fundo de garantia que você tinha de contas inativas porque o banco tinha que pagar juros. Estava gerando juros para você na sua conta, esse dinheiro, anualmente. Ou mensalmente, né? Mas pensa que anualmente tinha-se o juro nessa conta bancária que você teria que receberia de acordo com sua aposentadoria. Você ia receber esse dinheiro, essa restituição. E que na verdade anteciparam. Anteciparam para quê? Porque a economia estava em baixa, as pessoas com dívidas, um percentual muito alto de pessoas endividadas, né, com o nome sujo, SPC, Serasa, entre outros, pessoas com o nome sujo. Então, injetou-se esse dinheiro, para-se o banco de pagar juros, libera-se esse dinheiro para as pessoas boa parte pode acompanhar em jornais que limparam os nomes, fizeram várias coisas, ficaram com o nome limpo, digamos assim, vulgarmente dizendo, mas que movimentou a economia. A pessoa agora tem novamente o poder de compra. Com essa reforma que eles estão fazendo, não é uma questão muito diferente. Eles estão fazendo uma reforma a qual você vai poder se desligar da empresa e receber uma parte do valor. Você recebendo essa parte do valor, ela vai fazer um novo ciclo de injetar dinheiro novamente na economia. É uma forma de movimentar a economia, o câmbio. Ele não está preocupado com o funcionário, com aquela pessoa que está trabalhando. Eles não estão preocupados com isso. Na verdade, isso está beneficiando as empresas. Isso não está beneficiando os trabalhadores. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso que o governo está propondo como uma reforma. Uma reforma. Quando pensamos em reforma, pensamos em algo lúdico, algo prazeroso de certa forma. Vou reformar a minha casa, o meu banheiro, vou fazer do jeito que eu quero, vou fazer uma coisa boa. Mas o que eles estão propondo não é bom. Um outro exemplo que nós temos em relação a isso é a questão da reforma da educação. Eles querem por áreas de interesse. Como que uma criança que não tem assim a menor base educacional pode hoje ter uma área de interesse se não há o conhecimento? A pessoa não tem o conhecimento. Como que ela pode ter uma área de interesse? Penso que uma reforma na educação seria, e se faz muito necessária no nosso país também. Só que começa-se colocando todos num nivelamento, digamos assim, em que o filho do homem rico, do empresário, de um político, ou de qualquer pessoa que tenha uma boa posse, e não sou contra com quem tem muito dinheiro, muito pelo contrário, mas a pessoa que tem muito dinheiro, que o filho dela estude numa escola com o mesmo nível do seu filho, que é trabalhador, que está ali, que é assalariado, mas que eles tenham as mesmas condições de educação, a mesma base curricular, porque o filho de uma pessoa que tem condições está estudando em excelentes escolas particulares, com um número reduzido em sala de aulas por alunos, matérias de foco, professores de reforço, outras matérias que uma escola pública não tem. Mas quando vão concorrer a uma universidade pública, quem que tem maior chance de entrar? Fica a pergunta. Quem vai conseguir entrar numa escola pública? Numa faculdade pública, perdão. Quem vai conseguir entrar numa faculdade pública? Porque o filho do homem rico não vai pagar uma faculdade. Ele vai entrar numa federal, ele vai entrar numa faculdade pública. E você que muitas vezes tem que trabalhar e para complementar a renda da sua casa, da sua família, não vai conseguir concorrer com ele. É muito desigual, desumano até. Então, existe sim a necessidade de uma reforma da educação? Sem dúvida nenhuma que existe. E precisamos fazer essa reforma na educação, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa benéfica, não o que o governo está propondo, áreas de interesse. E o professor mal remunerado na sala de aula, sendo que, claro que muitos dos professores, muitos dos colegas professores trabalham muito mais por amor e por dedicação ao lecionar, ao fazer parte, ao
aprender e aprender com o aluno, de certa forma, do que propriamente pelo salário. Tem que ser muito mais do que isso, tem que ser uma vocação. Mas uma vocação você só descobre no passar do tempo, no decorrer do período. Não que uma criança não venha despertar o interesse, talvez, de uma vocação, uma aptidão para algo. Pode ter sim aptidão para algo, para ser professor, para ser padre, para ser um pastor, para ser um empresário, para ser um gerente, um vendedor nato, sem dúvida nenhuma. Mas ela tem que passar por um processo educacional. Esta reforma da educação, ela é utópica, não vai levar a lugar nenhum. Outra questão, esta reforma trabalhista, ela não está visando de forma alguma o trabalhador, mas sim ao empregador e ao governo. Então temos que tomar muito cuidado. Banco de hora, para quem trabalhou com carteira assinada e tinha horas extras, pode ter observado que muitos dos momentos que ele recebeu 1 ou 2 horas extras, que seja por semana, ele conseguiu muitas vezes nessas pequenas horas extras que fez, ele conseguiu ter uma renda maior do que o próprio salário. Por quê? Porque aí sim ele recebe o valor por hora. Não as 8 horas que ele trabalha por dia, que sendo que com 1 hora de trabalho ele já produziu o equivalente ao seu salário, e os demais é a mais-valia. A mais-valia nada mais é do que você produz aquilo que você já fez o seu pagamento, mas você está produzindo em escala maior para o seu empregador. Que na verdade, as horas anteriores você já fez o trabalho referente ao teu salário. Você está trabalhando a mais para o seu patrão. Então, banco de horas é uma forma de escravizar as pessoas. Porque o dia que eles não precisam de você, você cumpriu 4 horas do seu dia, precisou de uma folga, talvez. Legal. O dia que você precisar faltar, eles vão te dar essas horas. E vai virar uma bola de neve, um ciclo vicioso, em que você sempre ficará devendo hora para o teu empregador. Sempre você terá um déficit de banco de horas. E esse banco de horas, ele é totalmente ilícito, porque você não vai receber nada por isso. Pelo contrário, sempre estará devendo. E a hora extra, ela entrava como uma renda justa e lícita para você. Então, reforma trabalhista, essas questões que eles estão querendo fazer, ele não está beneficiando a população. Muito pelo contrário, as grandes empresas. Então vamos ficar atentos ao que está acontecendo. Eu agradeço ao Danilo, que chamou a atenção para essas, me fez essas observações ontem, e que a gente possa refletir um pouco. Banco de hora, ele não é bom. Essa questão de demissão, eu peço demissão e vou receber uma parte. Mas espera aí, isso é para movimentar a economia, isso não é para facilitar a vida do funcionário. Pense bem. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal e vamos pensar um pouquinho.